Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudos do Beit Midrash Neshama. E Dani, boa noite. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Rabino, o Rav Nathan Freller, que está aqui no Brasil nesse momento, então está pertinho da gente, de acho que praticamente todos nós, exceto Otávio e Fernanda. E a gente então vai fazer o estudo da Parashá Emor. E vamos ter depois tempo para discutir, para conversar um pouquinho, como a gente costuma fazer. Eu pergunto, antes da gente começar o estudo, nosso costume é fazer as brachot do estudo, mas hoje em particular, além das brachot do estudo, a gente teria que fazer, também faz parte desse momento que a gente está vivendo, fazer a contagem do Homer. Então eu pergunto para o Natan se ele quer fazer a contagem do Homer, se ele quer fazer as brachot do estudo da Torá, enfim, fica a seu critério, Natan. O que você prefere? Manda ver você, Davi, segue o jogo. Então tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer primeiro a brachá da contagem do Homer, né? E assim a gente começa esse novo dia judaicamente falando. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Então vamos lá. Página 26, para quem tiver com o Sidur Shavuotov. Ineni mukhan umzumam lekayem mitzvat aseh shel sfirat haomer, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביהם את עומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. Amém. היום 23 יום שהם 3 שבועות ושני ימים לעומר. Hoje nós estamos contando 23 dias que correspondem a 3 semanas e 2 dias da contagem do Homer, caminhando em direção a Shavuot. E agora as bênçãos do estudo da Torá, que estão um pouquinho mais para frente, na página 44 do mesmo Sidur. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Que nos ordenaste lidar com as palavras da tua Torá. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Ou seja, és tu que ensinas a Torá ao povo de Israel. E Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Natan, a palavra é sua. Se você quiser se apresentar, o que eu contei para todo mundo que você era filho do Michel, porque todo mundo tem essa referência. Dando um spoiler, não sei se Natan vai falar sobre isso. A alahá de contar o Homer está nesta paraxá. A alahá que a gente acabou de fazer de contar o Homer está aqui dele. Muito bem, Michel. Agora eu deixo o Natan falar. Tá bom, deixa o Natan falar. Obrigado pelo convite. Um prazer poder estudar a Torá junto com todos aqui. Eu vou colocar aqui no chat um link para a folha que a gente vai usar, alguns textinhos que eu separei para a gente poder ler junto. A única regra é que não pode ler antes. Tem 3 páginas e quem é curioso e ansioso vai ter que esperar. É um trabalho coletivo. Aí eu dou o link da página toda. Vamos lá. Alguns diriam que, na verdade, a gente vai fazer 3 aulas hoje. Eu sei alguns versículos e a gente vê quanto disso a gente vai
vai querer a fundo em cada um dos tópicos, a gente vai passar por alguns desses tópicos e cobrir mais conteúdo. Parashá Emor, além de ser a Parashá do Bar Mitzvah do meu irmão, é uma das parashiot mais lidas ao longo do ano. Todo mundo sabe que a gente lê um pouquinho da Torá toda semana, né? A Parashá da semana a gente vai lendo. Só que tem algumas parashiot que a gente lê em outras datas também. Por exemplo, a Parashá Pinhas, eu acho que é a que ganha, porque da Parashá Pinhas tem o Maftir, a porção que a gente lê no Rosh Chodesh, para começar, ou seja, se lê 11 ou 12 meses por ano, e se lê também no Maftir de todas as festas. Então, Pinhas ganha de longe. Emor é uma ótima Parashá para conhecer e ler, porque tanto em Pesach quanto em Sukkot, a gente também lê Parashá Emor. Então, além dessa semana, a gente, que talvez alguém lembre do que a gente estudou mês passado em Pesach, é um dos textos aqui. Tem dois grandes temas na Parashat Emor. O primeiro, capítulo 22, fala sobre várias leis relacionadas à ideia de Kadosh, que normalmente é traduzido como sagrado. A gente vai falar um pouco sobre essa tradução hoje, sobre o significado de ser Kadosh, e sobre muitas separações, muitas distinções que são feitas ao longo do capítulo 22. Isso é permitido, isso é proibido. Isso é ritualmente permitido, isso é ritualmente impróprio. E por aí vai o capítulo 22. No final do capítulo 23, a gente vai para parte das festas. Uma das três principais listas, além da Parashat Pinhas, que foca nos sacrifícios que eram feitos no templo, também tem uma leitura no livro de Varim e Emor, são as três partes que vão falar festa por festa, com alguma perspectiva única sobre como que a gente vai comemorar. E justamente por isso que a gente lê em Sukkot, em Pesach, e justamente por isso a ideia do Omer, que você conta entre Pesach e Shavuot, também aparece nessa leitura. Mas eu queria começar pelo capítulo 22, para a gente tentar pensar juntos nessa ideia de Kadosh, ou Kodesh, que vai aparecer algumas vezes aqui pela estrutura gramatical, que normalmente é traduzido como sagrado. Então, quero um voluntário para ler para a gente o primeiro versículo que tem ali na nossa folha, Vaikra, capítulo 22, versículos 31 e 33. Quem pode ler para a gente? Um de cada vez. Não, eu posso ler, não estava conseguindo abrir o microfone e achar o texto ao mesmo tempo. Você quer que leia em hebraico, português, ou os dois, ou tanto faz? Português, hebraico, como você preferir. Tá bom. Eu não Então, vi o texto, por isso que eu não me preferi. tá bom. O link para o texto tá no chat, tá bom? ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. Você deve guardar os meus mandamentos e cumpri-los, eu sou Adonai. Não profanarás o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio do povo israelita. Eu sou Adonai que te santifica. Eu sou quem te tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou Adonai. Obrigado. Fácil, né, gente? Depois de uma lista inteira do que pode e o que não pode, ter esse ótimo resumo do que significa ser sagrado. Imagino que todo mundo entendeu o que é para fazer, certo? Não tá claro? O que é ser sagrado? Tá óbvio aí no texto. Não tá tão bem explicado aí na Torá, gente. Como vocês não entenderam? Profanar o nome de Deus, é só isso. Só isso. Só isso. Talvez um dos conceitos mais centrais da Torá, essa ideia de Kedushá, de santidade, e que menos é explicada.
de maneira clara, natural, o que significa. Né? Usada, é falada sobre, e a gente tem que fazer um pouco desse esforço de deduzir qual que é a ideia por trás. Um professor meu foi num encontro interreligioso e pediram para cada um dos líderes falar em uma palavra como que eles podem resumir a religião deles. E ele, por acaso, era o último da linha, e aí todo mundo foi falando amor, 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 amor. E aí chegou nele e ele falou Kedushá, santidade. E todo mundo ficou pasmo, assim, olhando. Que ninguém tinha ideia que, né, essa ia ser a palavra representando o judaísmo. E eu acho que é um tema que se tornou algo que a gente fala muito sobre, sem falar muito sobre. Ah, não, isso é sagrado. E para por aí. Quer dizer, então, que não tem alguma coisa de especial, talvez, que talvez tocar não pode, né? Uma vez, uma pessoa não judia ouviu falar sobre o Shabat e falou, nossa, ouviu dizer o quão sagrado é o Shabat de vocês? Deve ser tão sagrado que vocês nem devem comer, né? Devem jejuar o dia inteiro. Eu falei, vocês não entendem nada sobre o judaísmo, né? Sacralidade para a gente é algo diferente. Então, vamos tentar explorar um pouco o que quer dizer essa ideia de santidade. Antes da gente chegar lá, alguma ideia, algum comentário, algum entendimento que vocês tiveram desse texto sobre santidade que vocês querem compartilhar? Posso falar? Por favor, Débora. No texto ele está dizendo de cumprir os mandamentos de Deus. Eu acho que santificar seria atuar, agir conforme os 10 mandamentos tá prescrito. Só 10? Só 10, 300, todos os mandamentos. É isso que eu ia falar. Acabou de falar uma lista enorme, né? Exato, é o final, é como se fosse o resumo de uma lista, né? O capítulo 22 inteiro fala muitos dos mandamentos, e aí chega nessa. Eu gostei do que você falou sobre a ideia de cumprir. Na segunda página, eu trouxe alguns comentários que eu vou citar. O primeiro é o Durashi, que ele explica um pouco essa ideia de cumprir. E ele traz uma ideia que ele tira de um Midrash em Sifra, que eu achei muito interessante. A Torá, a gente fala que ela nunca é redundante. Se tem alguma coisa ali que parece redundante, a gente que não prestou atenção direito, né? E temos que olhar o que essa palavra extra está tentando falar. E começa falando, Ushmartem mitzvotai, guardem os meus mandamentos, vasitemotam, e façam eles. Qual que é a diferença de guardar e de fazer? Né? Por que tem dois verbos diferentes ali? Se fosse só para fazer, a gente só fazia. Só tinha um verbo, mas tem dois. E Urash ensina que guardar o Shmartem significa estudar. Que a gente tem que estudar, tem um processo de racionalização que passa pelo cumprimento dos mandamentos. O Jacobson tinha uma pergunta ou comentário. Ô, Ravi, boa noite. Na verdade, eu só queria responder dar uma ideia em relação àquela pergunta que tu propuseste Claro. a todos nós. Tu falaste o que seria santidade. Para mim, o que eu posso agora entender é que seria a santidade é, é você ter prazer em viver os mandamentos e cumpri-los e trabalhar para o bem da humanidade, né? Eu acho que o Terrilim 119 fala muito de guardar, de cumprir, né, os estatutos, os mandamentos, então eu me lembrei deste salmo. Eu gostei muito do que você falou, mas estou curioso por uma parte. Você falou que tem que ter prazer em cumprir os mandamentos. Aqui não está falando nada de prazer, aqui está falando que tem que cumprir. Se você gostou ou não gostou, o problema é seu.
Ah, mas foi eu que veio na minha ideia, né? Então eu tiro o prazer. Então conta para mim, da onde que vem essa ideia do prazer? Porque da onde que você chegou nessa ideia que tem que ser alguma coisa prazerosa? É porque eu me lembrei, na verdade, eu me lembrei de Terrilim 119, que fala: eu tenho prazer na tua lei, dos teus estatutos, eu medito de dia e de noite. É que veio essa ideia do prazer quando o salmista está a vicejar, poetizar e escrever esse tão belo e profundo e jurássico e longo salmo, né? Então foi por isso que eu pensei nisso, mas se eu tiro prazer se eu errei, tá? Maravilha, pelo contrário, eu estou provocando para a gente explorar todas as possibilidades. E é interessante que você trouxe a ideia dos Salmos, que mesmo que a nossa tradição diga que Rei Davi escreveu todos, esse Rei Davi tinha que ser muito esquizofrênico para escrever todos, porque as identidades dos autores dos Salmos, né, são muitas. E às vezes esse autor do Salmo está feliz, ou está querendo estar feliz, ou está falando que devemos estar felizes, mas às vezes ele está numa depressão bem pesada durante os Salmos, né? E às vezes está talvez buscando esse prazer e sem encontrar. Então, talvez um, um elemento aspiracional, né, de que tudo isso seja com prazer, ainda mais a parte dos estudos, a gente fala na reza da noite, logo antes do Shema Israel, Venismach bedivrei Toratecha, que a gente vai se alegrar com as palavras da tua Torá, como talvez algo aspiracional, né? Que bom que pessoas possam se encontrar hoje em dia através do Zoom e ter o prazer de estudar juntos Torá. Que bom, que deveria ser assim sempre, né? Mas talvez tenha algo que nem sempre é prazeroso. A gente brinca que uma religião que só te dá prazer, ela só está fazendo bem a você, né? Mas a religião ela tem como um objetivo nos conectar com outros seres humanos, com Deus, com o universo e ter algumas responsabilidades que talvez nem sempre vão ser prazerosas, mas a responsabilidade vem antes desse prazer. Mais alguma coisa que passou por aí sobre. Eu estou vendo o Otávio e a Fernanda querem falar alguma coisa sobre santidade, sobre Kadosh, Kedushá. Não, na verdade, a Só gente pra... queria falar. Desculpa te Manda interromper. ver, manda ver. Tudo bem? Tudo. Eu e o Otávio estavam conversando aqui, ele tá do meu lado, que não tá aparecendo no vídeo. Mas sobre a questão de guardar, né? Sobre o que seria a gente guardar os mandamentos e etc. Que é muito maior do que você simplesmente cumprir, porque quando você guarda alguma coisa, você falou sobre estudar, né, os mandamentos, tem toda aquela questão de racionalizar, memorizar e lembrar. Então, você é um conhecimento maior. Você tem aquele conhecimento, você busca aquele conhecimento, você pensa sobre aquilo antes de fazer. Fazer é uma coisa muito fácil, né? Modo de falar, não é nada fácil, mas é uma coisa um pouco mais mecânica. Mecânica, exatamente. Eu acho que é essa a contribuição que a gente queria dar. Obrigado, adorei, porque tem muita gente que só guarda e não faz, né? E justamente aqui tá falando que tem que fazer as duas coisas. Não adianta só você saber que tem que fazer, né? Tem que ir lá e fazer. É uma religião de muita prática. Dani, tá mudo. Alguém cortou a língua do Dani. Pronto. Baruch Habá, querido. Baruch Hanimtza. É, o comentário é sobre o que você leu, né? Esse passuco que a gente leu. A ideia de santificação, ela tem um parceiro, né? Porque assim como nós santificamos Deus, Deus nos santifica, né? Eu não posso me auto-santificar pelo que eu leio nesse psukim aqui. E só para adicionar o que vocês estavam falando agora do Shmartem e Vasitem, a gente acabou de fazer a Bracha La'asok Bedivrei Torah, né? Nos ocuparmos. Então tem que se ocupar tanto no estudo quanto na vida do dia a dia. Obrigado, querido. Maravilha. Essa ideia que o Dani trouxe, né? Que essa ideia de santidade, ela pode ser causativa, né? Não é que eu santifico a mim mesmo, né? Mas que nós santificamos a Deus, santificamos o nome de Deus, ao mesmo tempo Deus santifica, né? O povo. A gente ainda não sabe o que santificar significa, mas a gente sabe quem são os atores, né? A gente sabe quem tá nesse relacionamento. E o Rav Soloveitchik, que é um dos principais nomes da ortodoxia moderna do século passado,
ele tem esse mantra que ele costumava falar em muitas das suas aulas e tudo, em Kedushá bli achana. Não existe santidade sem preparação. Como que isso pode ajudar a gente a entender a santidade? Como que a santidade pode ser algo que só exista se tem algum tipo de preparação? E que tipo de preparação que a gente pode estar falando para atingir essa santidade que a gente ainda não tem ideia do que é? Mas que a gente todo mundo tem uma ideia, mas ao mesmo tempo é uma ideia que é muito difícil colocar em palavras, né? Alguém tem alguma história, algum momento que você sentiu que você teve um momento de santidade, que você reconheceu esse momento como um momento sagrado, e parte do que fez ele sagrado foi alguma preparação, foi alguma coisa que você fez antes daquele momento, que tornou aquele momento para que você fosse aquela pessoa, para que aquele rio fosse aquele rio, e que tudo estivesse no mesmo lugar. Manda! Ele fechou a câmera, meu Deus. O meu computador está se fechando sozinho. Tá Assim, bom. eu não gosto de falar muito disso, mas Davi tornou público já há um tempo atrás que eu faço, né, a preparação dos corpos para na Tahará, para enterrar. Então, isso me demanda. Não é que eu. É uma. Não é santo, mas assim, é uma boa prática, é um dos mandamentos, você preparar para enterrar direito, é um mandamento, tá? E assim, e você tem que se preparar, eu tive que estudar o tema, não posso só chegar lá e fazer de qualquer jeito, né? Então, quando a gente estuda, quando a gente prepara, quer dizer, né, me preparei, assisti 2, 3, 5, 10, estudei, li, pratiquei para poder fazer da melhor forma possível aquele mandamento. Então, por isso trouxe essa ideia. Duas coisas aí, então. Uma é a sua preparação para poder cumprir o mandamento, e a outra é que o mandamento que você trouxe como exemplo é uma preparação para que a despedida daquele corpo seja também de uma maneira sagrada, né? Os próprios mandamentos podem ser preparações para outros mandamentos. Otávio e Fernanda. Eu vou trazer aqui uma coisa que talvez seja mais do nosso cotidiano, que é a preparação para o Shabat. Então, por exemplo, quando a gente vai na sinagoga no sábado de manhã, existe toda uma preparação para estar ali naquele momento e cumprir essa mitzvah, né, de estar cumprindo o Shabat. Então, acho que a gente sente essa santidade chegando na sinagoga, e aqui puxando um pouco a sardinha da Neshama, a musicalidade ajuda a gente também a sentir um pouco mais a questão da santidade do momento, né? Maravilha. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em reza, né? Quando você pensou no Shabat, eu pensei que você ia falar no dia de Shabat, preparar antes do Shabat começar, cozinhar, preparar a casa, tomar banho para quem só toma uma vez por semana, né? Fazer esse tipo de preparação é importante. Mas você falou também da questão da reza em si, né? Para quem conhece bem o serviço da manhã, os Pesukei de Zimra, que o Neshama segue uma linha racídica muito importante, e fala que os antigos Hassidim, os Hassidim originais, da época da Mishnah, ainda antes do movimento pós-iluminismo, falava que os Hassidim acordavam 1 hora antes para se preparar para tefilá. Daí que vem esse Tzukei de Zimra. Um grupo que falava que antes de rezar, que tem que ser a primeira coisa que você faz, eles acordavam 1 hora antes só para se preparar. E muitos falam que justamente era através dos salmos, através da música, né? Usar todos esses elementos para que a gente esteja pronto para o momento da reza. E eu adicionaria que aí, além da música, eu falo muito sobre a parte racional da reza. Eu acredito que quanto mais a gente sabe sobre o conteúdo da reza, quanto mais a gente sabe sobre a estrutura do serviço como um todo, que são estudos de muitos anos e tudo, melhor a gente vai poder experienciar essa reza. Eu estudei para meu rabinato nos Estados Unidos, então as minhas metáforas são de beisebol e não de futebol. Então, peço desculpas. Quem sabe o que é um home run no beisebol? Quando você bate a bola, vai lá para fora do estádio, né? Isso é o home run. Um profissional, melhor que tem no mundo. O cara vai lá no jogo, bater na bolinha. Quantos por cento ele faz de home runs? O melhor que tem, o Messi do beisebol.
quantas vezes ele faz um home run? 3%? Bem pouquinho. Eu já vi entre 10% e 30%, que um cara que é bom, tem gente que treina só pro home run, porque eles são horríveis em outras coisas, tem até campeonato lá nos Estados Unidos só de home run. O cara é bom de jogar bola longe, né? Eu escutei essa metáfora de um professor meu, Rabino Eliot Torf, sobre Tefilá, que ele fala sobre como que a gente pode se preparar para ter uma experiência na Tefilá significativa. Quem sabe todas as rezas, quem já estudou todas, quem sabe de trás para frente, de cor, ainda assim abre o livro e lê, e conhece o conteúdo e sabe que partes do Tanakh foram inspiração para aquilo, e todos os midrashim que existem sobre isso, talvez em 30% vai ter aquela experiência que gostaria de ter. Só que o legal do beisebol é que não é só home run que vale. No beisebol, você pode chegar na primeira base, na segunda base, na terceira base. Home run, você pode fazer tudo de uma vez. Mas que às vezes a gente tem que entender que a primeira base está bom por hoje. E é aí que a gente vai ficar. Que é impossível imaginar, né, que todo dia você vai entrar numa reza e vai se sentir nirvana e sua alma saindo do seu corpo e ter uma transe. Se alguém está experienciando isso todas as vezes que está rezando, vamos conversar, tem alguma coisa aí para a gente resolver. Não tá bom, tá? Não funciona assim. Nenhum ser humano tem esse tipo de experiência, não interessa quanta preparação a gente coloca. Mas para que a gente consiga algum nível de Kedushá, algum nível dessa espiritualidade, a preparação é essencial. Davi, fala pra gente o que você está pensando. Eu lembrei de uma. Você falou sobre um momento sagrado onde teve uma preparação, voltando na pergunta, né? E aí eu fui para um outro caminho bem diferente. Para mim, um dos momentos sagrados, acho que mais relevantes, é o nascimento dos filhos, para quem tem filhos, né? Só para É uma saber, mitzvah, é uma mitzvah também. Sempre que eu faço essa pergunta, essa é É? uma das opções que sempre aparece. Nascimento Sempre dos aparece. filhos Então, sempre aparece como é um um desses momento muito momentos. especial, sem dúvida nenhuma, para quem teve essa experiência, é um momento muito especial. É uma mitzvah também, né? A gente povoar esse mundo aqui. E tem toda uma preparação. E é uma preparação muito longa, né? Desde o momento que você começa a planejar de ter um filho até que acontece a gravidez e até que vai nascer a criança, tem uma preparação gigantesca, né? Que envolve muitos aspectos da vida daquele novo ser que vai chegar, né? Mas é um momento mágico, né? Sem dúvida nenhuma, o momento onde você vê pela primeira vez a criança ao vivo e a cores é um momento mágico, sem dúvida nenhuma, né? Netos eu ainda não sei falar. Débora, você pode falar, eu não sei, eu não posso falar sobre isso. É Maravilha. um Manda ver, momento. Débora. Não existe santidade sem preparação. Então, para mim, a vida, a vida é uma preparação, e se você se auto-observa, se você não deixa a vida passar à toa, né? Mas se você se volta para dentro e se questiona e se pesquisa, faz uma auto-pesquisa, você acaba se revelando com o passar do tempo e se sente muito santificado. Mas isso não é com a passagem do tempo apenas, é com o trabalho de se auto-observar, se auto-pesquisar. Eu acho que, de alguma forma, a gente pode se sentir santificado quando a gente chega num ponto de entender os nossos processos internos. Entende? Para mim é uma questão muito profunda e é perceber a passagem da vida, os acontecimentos e como o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e de que forma eu estou colaborando com o meu entorno, né? E estou podendo trabalhar em prol de um Tikkun Olam. Maravilha. Eu vou colocar essa ideia aqui no nosso cantinho e a gente vai voltar para essa ideia depois de um texto aqui embaixo, tá, Débora? Gostei do que você falou. Pedro, Rabino, tudo bem? Tem um ponto também que eu acho interessante que são os alimentos, né?
A alimentação, ela envolve todo um preparo, envolve um cuidado, envolve conhecer, envolve se abster de certas coisas, envolve agradecer e fazer brachá antes e depois. Então, acho que todo esse preparo também envolvido na alimentação torna aquele momento de se alimentar diferente, né? Se santifica aquilo, se não torna aquilo banal, né? Se dá um significado maior para aquilo. Adorei. Perfeito. Tem muito do que a gente está falando, sim, nesse relacionamento com a comida em particular, até porque nas leis desse próprio capítulo tem pequenas menções também a questões de kashrut e de shkita sobre a preparação da comida. Vamos entrar um pouquinho nesse tema, então, aproveitando que tem aqui um verso bem interessante. A gente está lá na primeira página ainda, versículos 27 e 28. Quando nascer um boi, uma ovelha, uma cabra, fica 7 dias com a mãe. A partir do 8º, esse animal já pode ser oferecido para Deus algum tipo de sacrifício. Contudo, nenhum animal do rebanho, do gado ou da ovelha pode ser abatido no mesmo dia com as suas crias. Oto ve'et beno. É o termo técnico usado em hebraico, oto ve'et beno. Ele e seu filho não podem ser abatidos no mesmo dia. Então, tem uma vaca, tem um bezerro, eles não podem ser abatidos no mesmo dia, judaico, ou seja, até o pôr do sol. Essa é a técnica para qualquer fazenda judaica que precisar abater um touro, faz o abate à noite, depois que já acabou todos os outros, porque provavelmente esse touro é pai de todo o rebanho, se não de metade, né? Então, tem essa ideia de não abater 2 animais, cria e pais, no mesmo momento. Como que isso tem a ver com essa ideia de santidade e preparação? Existe uma teoria, uma linha de pensamento judaica de que todas as mitzvot têm um racional, têm um porquê. Quem é o principal que pensa dessa maneira? O Maimônides, o Rambam. Ele fez um livro inteiro que ele dá a explicação de cada mitzvah. Todas têm um porquê. Se você não entendeu, você não estudou o suficiente. A explicação tem. Existe outra linha de pensamento que fala que tem muitas que têm explicação, mas tem algumas que não têm. E que a gente tem que lidar com isso. Um dos grandes pensadores nessa linha é o Ramban, o Nachmanides. E ele tenta classificar, de certa maneira, todos esses que a gente não entende num certo grupo comum. Assim como ele, a gente tem aqui um texto do Shmuel David Luzzatto, do século XIX, que eu achei que explicava melhor que o Ramban, ainda mais sobre esse tema, essa ideia específica sobre como um mandamento tão diferente, distante, né, da nossa realidade, pode fazer parte dessa preparação. Eu traduzi isso e não gostei da tradução, não está muito boa, então não vou botar ninguém na fogueira para ler no português, vou eu mesmo ler para ir explicando o que ela quer dizer. Deus não comandou, não ordenou apenas para o homem a Torá, mas ordenou compaixão e bondade, mas também que essa compaixão, que essa bondade não seja só para os outros seres humanos, mas que ela se estenda também para animais e para pássaros. Por um lado, por causa dos próprios animais, porque a gente sabe pelo livro dos Salmos, que diz, pois sua compaixão se estende sobre todas as criaturas vivas, e por outro, em benefício do próprio homem, para que se habitue ao traço da compaixão e não adote a crueldade. Ele vai depois citar alguns outros versículos aqui da Torá, muitos deles que estão relacionados, inclusive, a animais. Que você poderia falar que isso é bom para o animal. Mas existe já
outro mandamento de proteção aos animais, né? E se isso é só bem para o animal, é uma mitzvah para o animal. O entendimento da Torá é que a Torá vai ser para os seres humanos, que isso de alguma maneira tem que mexer no ser humano. Então, se tem alguma mitzvah que a gente não sabe por que a gente está fazendo, se ela não tem, não é que a gente não sabe porque a gente não estudou, né? Mas a gente não sabe depois de todo estudo, a gente não consegue encontrar alguma boa racionalização de por que isso. A gente tem que pensar que ela está ajudando a trabalhar o caráter humano. Ela está lá para treinar a nosso caráter, nossa índole, para que a gente não sejamos pessoas cruéis, que a gente sejam pessoas que têm compaixão. Se você vai tratar assim os animais, Talva Homer, ainda mais se vai tratar assim os seres humanos. Existe uma clara distinção dentro do judaísmo entre os seres humanos e os animais. É permitido o abate dos animais, não é permitido matar outros seres humanos, né? Mas que, já que esse abate vai acontecer, ele tem muitas regras. Ele tem muitos processos que têm que ser seguidos para que a gente não se acostume com isso. Que a gente não ache que a vida se torne algo banal, mas que a gente continue se lembrando de toda essa preparação, de todo esse trabalho que tem que ser feito para desenvolver o Kadosh, a Kedushá, a santidade das vidas. Com isso, eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe de qual é a grande revelação que eu tive sobre essa ideia de Kedushá. Um dos jeitos da gente aprender qualquer coisa é buscar o seu oposto. Como que a gente entende sobre luz e sobre escuridão, né? Escuridão é falta de luz. Se não tem luz é porque está escuro. Dentro do judaísmo, a gente vai ver outras separações. Separação, por exemplo, entre o povo judeu e os demais habitantes do mundo. A gente tem uma conexão particular e única com o nosso Deus. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior, mas que a gente tem essa conexão única e particular. Existe uma diferença entre o Shabat e os dias da semana. Toda semana isso acontece e o Shabat ele é diferente. Ele nunca vai ser como um dia da semana. E onde que aparecem todas essas diferenciações? Aparece no texto da Havdalah, que a gente faz no sábado à noite. A última brachá, a última bênção, fala Amavdil ben Kodesh lechol, né? Abençoa Deus por separar o Kodesh do Hol. Já vou entrar nas traduções desses dois termos. A luz e a escuridão, o povo de Israel e os outros povos, o 7º dia da criação e os 6 dias da criação. E a gente volta a abençoar pela separação entre o Kodesh e o Hol. Melhor jeito de traduzir Hol, além de areia, é outra palavra para areia, é ordinário. Então a gente fala que a gente tem o Sidur de Shabat e o Sidur de Hol. Né? São os dias ordinários da semana. É o normal, é o regular. É aquilo que faz parte da rotina. É o ordinário. Então, se Hol significa ordinário, como que a gente pode traduzir Kadosh de uma maneira diferente? Eu cheguei na palavra extraordinário. Se o contrário disso é ordinário, então Kadosh é extraordinário. Seja só pela separação dessas palavras, o extraordinário, uma coisa que realmente é fora do comum, que é diferente daquilo que é comum. Ou alguma coisa extraordinária. Também poder pensar numa coisa que, apesar de talvez ter elemento comum, ela possa vir a ser extraordinária, também de alguma outra maneira. E eu acho que essa ideia de que as mitzvot, mesmo aquelas que a gente não consegue distinguir tão bem, né, o que ela está fazendo para a gente, qual que é o motivo, né, da gente cumprir ela. Talvez tenha algumas que são mais óbvias, né? Não matar, não roubar. A gente vê o benefício disso para a sociedade, a gente não precisa de muita explicação. Mas que algumas que ainda mais no nosso mundo moderno, onde a gente está muito distante de certas partes agrícolas, cuidado com os animais. Se a gente for pensar em todos esses
elementos como elementos de preparar a gente para se tornar extraordinário. O objetivo do judaísmo é que a gente possa viver uma vida extraordinária. Assim como a Débora estava falando, que seja uma vida que ela vai ter significado, que ela vai ter propósito, né? Não vai ser uma vida que vai passar por aí e quando você vai ver, e já passou. Mas que a gente possa estar constantemente, né, se aprimorando como seres humanos, se preparando para a cada decisão, a cada momento único da vida, que ele possa ser extraordinário. Antes da gente chegar no último versículo, eu queria abrir para se alguém tem alguma pergunta, comentário, ideia sobre tudo isso que a gente acabou de comentar. Rubino, só mais um breve comentário. Agora me veio à mente também uma coisa que eu acho super kodesh, que é acordar. Eu acho que o judaísmo tem uma visão muito bonita de você retornar do sono, né? E agradecer. A primeira coisa que você faz é agradecer por estar vivo, né? Então, esses atos de santificação da vida, da relação com o material, né? E tornar o que é ordinário e extraordinário, talvez seja realmente a essência disso aí, né? E o acordar não tem nada, acho que mais bonito, assim, você acordar e dizer obrigado, eu estou vivo, né? Pela minha existência. Eu gostei disso que você trouxe, Pedro, porque é justamente aí que mora a diferença. Todo mundo pode acordar. Você pode acordar e você pode acordar. Você pode fisicamente só acordar e seguir o jogo como se isso fosse parte de uma ordem, como se fosse parte de um processo. Uhum. O ritual vem justamente para ajudar a gente a elevar. O ritual de agradecer por acordar, de agradecer pela vida, é justamente porque os nossos sábios entenderam que nós, seres humanos, temos dificuldade de fazer isso e a gente precisa ritualizar, a gente precisa da prática judaica ou outras práticas espirituais que nos ajudem a trazer significado para aquele momento, para que não seja um mero acordar, mas que a gente possa acordar todo dia e colocar o pé para fora da cama, sabendo que tem um propósito, que a gente está em busca de algo maior, né, de conexão, tanto com os demais seres humanos, com o divino, com todas as conexões que a gente tiver em busca de tudo isso. Davi, Só... Quem tá falando? manda ver, você. Não, só uma coisinha, você falou disso, na verdade o Pedro trouxe isso e agora do jeito que você falou eu me lembrei de uma situação muito particular que a maioria de nós não está nessa fase da vida ainda, né? Mas acho que a maioria sabe que eu trabalho num residencial de idosos, entre outras coisas, né? E ali tá todo mundo perto de 90 anos, né? Os mais novinhos estão 80 e muito, né? E imagina nessa situação, né? Como é acordar e a dificuldade de você enxergar um propósito para a vida para os próximos anos, né? Então, assim, eu tenho feito um trabalho grande com eles, né? Nesse sentido, hoje mesmo a gente teve um shacharit bem gostoso, né? E de começar o nosso dia, né? Agradecendo. E sempre tem um motivo para agradecer. Esse é o que eu tento convencê-los, né? De que apesar de, enfim, cada um tem as suas dificuldades, doenças, etc. Mas mesmo assim, quer dizer, estamos numa comunidade, é uma coisa gostosa estar junto dentro da sinagoga com outras pessoas da sua idade, né? Então acho que é super significativo isso, mesmo quando você está numa idade avançada, né? Muito bonito. E realmente, Davi, esse é um dos grandes desafios da vida. Como que a gente consegue continuar renovando e santificando algo que talvez se tornou muito ordinário, né? Eu acordei só 34 anos até agora. Tem gente que já você está trabalhando que já acordou o dobro de dias que eu, né? Como que dá para continuar fazendo esse processo, né? E não deixar ele cair na rotina e repensar como que a gente pode chegar lá. Fernanda, Acho que só fazendo um paralelo a isso que vocês estão comentando, né? Eu e o Otávio, a gente é médico e a gente vivencia, às vezes, essa situação que a pessoa vai dormir sem querer, né? Então, ela é entubada, por N motivos, está no hospital, dormiu e ela vai voltar. Ela ficou bem, resolveu, vai voltar a acordar.
E sempre é muito interessante ver a pessoa acordando depois desse sono, né, induzido ou não profundo, porque todo mundo que acorda agradece. Não tem uma pessoa que abre os olhos assim e não olha para você tipo, meu Deus, eu tô vivo, obrigada, sabe? Então, pra gente pensar que nós judeus, a gente faz isso todo dia quando a gente acorda, né? É muito interessante. Legal. Dois tipos de acordar, né? Tem o acordar da rotina, o corpo pede para dormir a cada mais ou menos 20 horas, 16 horas, 24 horas. Os médicos às vezes aguentam 36, eu não sei como, né? E, e tem um acordar muito mais profundo, né? De alguém que precisou ser colocado para que não sofra e tudo. E, e esse com certeza é extraordinário. Ganhar a vida novamente naquele momento, né? Ainda mais especial. Mais algum comentário, pergunta, ideia que alguém quer compartilhar sobre isso? Quero terminar, então, pensando na segunda parte da Paraxá. A parte que eu falei que a gente lê em Pesach, que a gente lê em Sukkot, que a gente lê sobre as festas. Eu só coloquei ali o primeiro versículo dessa sequência e começa a falar de Rosh Hashanah. Para quem não sabe como funciona o calendário da Torá, a Torá conta o primeiro mês é a saída do Egito. Então, Rosh Hashanah, o início do ano, acontece no mês 7. Se você está confuso, você está no lugar certo. Ai de quem não É, souber disso aqui. o quê? Eu falei, ai de quem que tá aqui nessa sala e não souber disso. Vai levar um puxão de orelha. Né? Então, a Torá começa falando sobre o sétimo mês, comemoração de Rosh Hashanah, vai falar da comemoração do Yom Kippur, de todos os Pesach, Shavuot, Sukkot, do Omer, do Shabbat, tudo isso vai aparecer na nossa Parashá. E eu, eu acho que existem dois tipos de judeus hoje em dia. E é muito difícil, hoje em dia, no rabinato, a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos colegas, que a gente está tentando formar um tipo de judeu, enquanto todo mundo está tentando ser o outro. E essa é a grande briga entre os rabinos e as comunidades. Um tipo de judeu é o judeu do ciclo da vida. Você precisa de uma sinagoga, você é judeu quando? Quando você nasce, tem que ter Brit Milá, tem que ter festa, tem que ter nome judaico, isso é importante, né? Tem que fazer tudo, porque aquele momento da vida é um momento religioso. Quando que você vai ver essa família de novo? Normalmente com 12 anos e meio, ligando desesperado, que está quase com 13 anos e não começou a preparação para o Bar Mitzvah. Dá para fazer em 6 meses, Rabino? A resposta é não. Não dá. Vamos fazer? Talvez, mas não dá. E aí tem a famosa piada entre os rabinos, os padres têm a mesma piada. Você sabe como faz para livrar uma sinagoga que está infestada de ratos? Faz bar mitzvah para eles que eles nunca mais voltam. Os padres contam a mesma piada com o batismo. É muito tradicional da comunidade judaica que depois do bar mitzvah, se é que resolver casar com alguém judeu, vai ligar lá e fala, opa, quero casar. Ah, mas, pô, beleza, vamos fazer o casamento, tá, mas começa a vir, participar, vem nas aulas. Não, claro, claro. No dia que eles voltam da lua de mel, você provavelmente só vai vir quando eles forem divorciar, ou quando um dos dois estiver doentes, ou se Deus nos livre, um dos dois falecer. Esse é o judeu do ciclo da vida. É o judeu que aparece quando interessa. Quando para ele tem algum momento que ele aprendeu que isso é importante, que esse é o momento judaico. E o que a Torá está tentando ensinar para a gente é que os momentos judaicos acontecem o tempo inteiro. Existe um calendário. Então eu chamo dos rabinos, dos judeus do ciclo da vida e os judeus do calendário judaico. E o nosso objetivo como rabinos é que a gente construa uma comunidade que entenda o calendário judaico e que viva o calendário judaico.
Continua assinando o cheque com janeiro, fevereiro, não tem problema. Mas pensar na nossa rotina, quando que é o Shabat? Existe uma tradição muito forte judaica. Vamos ver se alguém conhece essa. Quando que é para mudar de casa, para uma casa nova? Que dia da semana que você muda? É na terça? Terça-feira. Quem sabia dessa, além do Luciano? Por que na terça-feira? Porque, tá bom. Não, o senhor explica melhor. É o mais distante possível do Shabat. Você conseguiu terminar o Shabat e aí você tem tempo para mudar, e você tem tempo para chegar na casa nova e se preparar para o próximo Shabat. Quem tentou mudar numa quinta-feira sabe que aquele Shabat não foi legal. Foi bem estressante. Então, pensar que mesmo decisões corriqueiras do dia a dia tem um lado judaico. Que a gente pensa na semana, que a gente pensa no mês, no Rosh Chodesh, que todo mês a gente tem um Halel, que a gente tem uma oportunidade de ritualizar, de abençoar a transição do mundo e se entender frente às estações e marcar a continuidade da natureza, e que cada festa judaica tem um valor muito forte. A gente acabou de passar por Pesach, que fala muito sobre a ideia de liberdade. Na ideia de Sukkot, a gente fala sobre o acolhimento, sobre as boas-vindas, sobre a temporalidade da vida. Tem alguns valores que a gente quer encontrar todo ano. Existe um autor, tem um TED Talk muito interessante que ele fez sobre isso, é um livro de ateus para ateus. E é um cara ateu falando sobre a importância de aprender com os religiosos, sobre a ideia de ter um calendário. Imagina alguém que vive fora desse mundo do calendário e aceita que se liberdade é um tema importante para se debater, para se discutir, para se pensar como que a gente está efetuando na sociedade essas ideias, que se for importante, vai aparecer na vida dele. É uma pessoa muito corajosa. Eu não tenho essa coragem. Eu não acho que todos os temas importantes que nossos ancestrais, que toda a sabedoria milenar de múltiplas tradições pensaram na importância disso, naturalmente eu vou parar para pensar. Parte do objetivo da gente ter um calendário, conectar ele com a ideia de santidade, pensar nos momentos extraordinários, é lembrar que não pode ser tudo só servindo a gente, os nossos próprios pensamentos, mas que a religião está aí para provocar, que está aí para cutucar, para lembrar a gente que não é para cair no ordinário, e que a gente tem coisas pendentes com a sociedade, com a natureza, com o mundo. Então a ideia é que em cada festa a gente mergulhe de cabeça, porque talvez você não vai pensar em liberdade da mesma maneira que você está pensando no Pesach até o ano que vem, porque talvez esses pensamentos não venham, porque nem todo mundo tem essa abertura e essa capacidade de expandir sempre sobre todos os assuntos. Então, a ideia de um calendário judaico, dos judeus viverem um calendário judaico de maneira ritual, é justamente provocar a gente que tem alguns elementos centrais da vida humana, independente de ser judaico ou não, mas que vem para uma perspectiva judaica, e que a gente tem que estar se debatendo com tudo isso. Que é isso que, como a Débora estava falando, vai ajudar a gente a se aprimorar como pessoas. Né? A gente não deixar essa preparação para a santidade que ela seja dependente de uma boa vontade de um dia aqui, de um dia ali, mas a ideia de uma religião que nos obriga, que nos traz mandamentos para cumprir, e que através deles a gente vai encontrar a santidade, é porque a gente vive dentro desse sistema. O maior desafio é um judeu que quer atingir tudo isso por fora do sistema. Né? Eu quero ter todos os benefícios da tradição judaica sem fazer o trabalho, que é importante. Eu escuto muitas vezes que as pessoas gostam dos valores judaicos. Eu falo, os valores judaicos são lindos. Muitos deles podem até falar que são universais. O segredo do judaísmo não está nos valores judaicos, mas está no fato de que os valores judaicos são acompanhados de prática. Quando a gente fala que o Shabat significa família, não é só falar,
É verdade, Shabbat é um momento para a família. Estou indo para balada. Né? Não, se o Shabbat é o momento da família, é o momento de ficar com a família. Né? A gente vem com o ritual, ele traz uma prática que está justamente buscando resguardar um valor que existe dentro da nossa tradição. E que aí sim esses valores vão se tornar prática, e através dessas práticas a gente vai trazer santidade para as nossas vidas e vai se tornar cada vez mais pessoas extraordinárias, como tentamos ser todos os dias. Escolher. Alguma perguntas, comentários antes da gente Casaco terminar por Baruch. hoje? Casaco Baruch. Enquanto todo mundo pensa o que quer ainda perguntar pro Natan, eu só lembro a todos que nesse sábado, às 9h30, a gente vai ter o nosso Shacharit Shabbat Emor, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Parashá, vai ler a Parashá, um trecho da Parashá, tanto lá na Rua Bahia, quanto pela Sinagoga na Nuvem, todos mais do que convidados. Lembrar também que no dia, andando um pouquinho mais para frente, no dia 25 de maio, ou seja, daqui 2 semanas aproximadamente, a gente tem uma homenagem para Dona Nalva, a mãe da nossa querida Amanda, né, pelo Shloshim da mãe dela. Então também todos convidados. A gente, além de fazer uma bonita homenagem para ela, ela escolheu homenageá-la através da comida. Então vai ter um kiddush mineiro, que era a mãe dela era mineira e gostava muito de comida mineira, então vai ser um momento especial para todos nós, né? Além de poder dar esse abraço comunitário para Amanda. E um pouquinho mais para frente ainda, dia 8 de junho, a gente tem o nosso Tikkun de Shavuot, na noite de sábado, de 8 de junho. Já temos algumas confirmações, o lugar já está quase certo. Enfim, vocês vão receber o convite nesses próximos dias. Alguns vão receber o convite para participar, alguns vão receber o convite para falar nesse dia, nessa noite, né, que vai noite adentro, né, com muito café, segundo os céus. E agora eu vou passar a palavra para o Celso para fazer o encerramento aqui hoje. Quer dizer, a menos que alguém tenha alguma pergunta, desculpa. Agora voltando. Eu queria falar sobre a prática de ver o jogo do Palmeiras agora, que começa daqui. Alguém. Já ouvi essa Acabou história. de falar de santidade, Michel, por favor. Kadosh. Borei Uda falava da santidade do Santos. Eu sei. Você me permite, Rav Davi, Rav Natan, eu queria só trazer um pequeno comentário adicional a tudo o que o Natan falou de maravilhoso, do termo Kadosh, né? A gente tem na cerimônia do casamento, uma parte da cerimônia é justamente o Kiddushin, né? Que é quando o noivo diz para a noiva e a noiva diz para o noivo: você é santificado, né? Você é extraordinário para mim. Você, de todo o povo, você é alguém que para mim é diferenciado, né? Então trazer essa ideia que além do extraordinário também é aquela coisa do especial, do diferenciado, que a gente pode se tornar pessoas diferenciadas com tudo que a gente falou aqui, né? Com a prática, com o autocuidado, a autoobservação, com a vida comunitária, com a imersão nos momentos comunitários de fazer as discussões, né? Usar o calendário a nosso favor. Maravilhoso toda a sua explanação, viu, Rav Natan? Seja bem-vindo de volta por essas bandas de cá. Obrigado. Sul Global. Celso? Então, eu queria agradecer ao Natan por ter aceitado o convite, dizer para ele que eu estava com saudade de tê-lo com ele, porque vocês não sabem, eu e o Luciano ainda está aqui também. Eu e o Luciano fomos alunos do Natan no Seminário Rabínico, então é um prazer ter de volta agora aqui no Brasil. Um prazer enorme. Obrigado, Natan, por ter aceitado o convite e vamos nos cruzar aí. Obrigado e também pela explanação tão bem feita que você trouxe hoje para nós. Obrigado. Extraordinária.
Isso aí. Obrigado, Natan. Muito feliz de poder contar com você, de poder te ver, te ouvir e que a gente possa praticar isso mais vezes nesse ambiente ou em outros ambientes que a gente vai estar junto daqui para frente, né? Então, Um prazer. Obrigado pelo convite. imagina, imagina. Então tá bom, eu vou só concluir então a gravação. Boa noite para todos, obrigado a todos que puderam participar, em especial ao Natan.